Então tá. Mas ele não veio aqui para falar do prédio aqui, vai colocar elevador aqui no prédio, reforma, telhado novo, não, ele veio para falar de futebol? Tá aí, carinha, tá aí, tá aí. Gente, vamos parar com suspense, né? O Paulo Roberto Schaeffer, filho do seu João e da dona Zulmira Schaeffer, irmã do Zé, do Fernando e a Mana, como é que é? Maria Regina, tá? Paulo Roberto Schaeffer jogou no Grêmio, jogou no Bangu, jogou no Cometa. Depois ele vai contar aqui, né? Vamos fazer uma retrospectiva aí. Meu amigo Paulo, meu patrão, eu chamo ele de chefe até hoje, viu? Meu patrão aí, Paulo Roberto Schaeffer. Paulão, seja bem-vindo aqui no Baú do Esporte da Rádio Cidade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, especialmente aos desportistas. Chega mais perto um pouquinho aí, Paulo. Da nossa Rádio Cidade. É um prazer, agradeço desde já o convite. Demorou, mas o senhor veio, né? Sabe como é que é, né, Camargo? A gente tem afazeres e... Correria. Correria, então... Depois ficou voo, né? Daí... Também, né, ocupa bastante, mas é muito prazeroso. Né? Já adiantando, um beijão a todos, né? Os familiares que são especiais. A gente tem uma grande satisfação de recebê-lo aqui, Paulo, né? Pela grande história que você construiu de amizade, de relacionamento e, evidentemente, pelo seu talento também, porque você foi um grande jogador. E muitas pessoas não conhecem. Ainda o homem está em atividade, rapaz. Exatamente, ainda dá os seus coices na bola por aí. O Paulo Schaeffer, o Camargo aqui já disse, né, a filiação, os irmãos. Você nasceu aonde? Quais foram os teus primeiros passos lá na infância? O que você lembra até os 10 anos de idade, Paulo? Bom, do princípio, então, né, eu sou ibirubense, né, nascido em Ibirubá. Em 1960, né? Então temos uma bagagem, né? Mas que bairro onde você nasceu? Eu nasci no centro, né? Meus pais viveram no centro a vida inteira. Meu pai era alfaiate, né? Minha mãe companheira, então depois com loja. Então eu nasci no centro, saímos para o estudo, né? E retornamos e continuamos morando no centro. Estudou em escola aproveitando o gancho, né? Como muitos amigos e colegas, principalmente no meio do esporte, são os bundinhas do centro. Né? Então, eu não podia deixar não podia deixar passar, sabe? Dizer, porque tu é bundinha do centro. Time do essa aí eu ouço, olha, no mínimo uma vez por semana. Né? Que a gente tinha, desde sempre, tinha o pessoal dos bairros, né? E tinha o pessoal do centro, como seria natural. E escola que estudou aqui, Paulo, onde? Tá. Nós... Santa Terezinha? O primário do Santa Terezinha, antigo Colégio das Irmãs. Sim. Né? Depois o ginásio General Osório. E depois nós saímos. Né? Que na época, depois do ginásio... Grau. O segundo grau. Ibirubato tinha que fazer as opções, né? Tínhamos acho que era normal, que chamava Intapé, ou então Cruz Alta. Nós, graças até ao esporte, daí o esporte fez parte da vida da gente sempre. Graças ao esporte, daí nos levou a Passo Fundo. Mas depois eu posso chegar nessa... Não, vamos começar por aí. Tá. Foi para Passo Fundo fazer o quê? Estudar? Tá, estudar. Mas assim, eu primeiro gostaria de ter um relato breve a respeito da iniciação ao esporte. Isso. Não só o futebol. Até porque, na época de escola aqui na cidade, principalmente do ginásio General Osório, já numa faixa a partir da 6ª série, né, que eu sou o primeiro ano da reforma do ensino. Antigamente era os 5 anos de primário, mais 4 anos de ginásio. Sim. Com a reforma de ensino, né, ficaram os 8 anos. Mas a grande valorização, que eu não poderia deixar de mencionar, os professores de educação física. Né, esses levaram a nossa geração a quase todos
para a prática de esportes, independente do esporte, né? Porque a gente teve uma base excepcional. Se tinha, vamos dizer, quase todos os esportes a gente tinha o conhecimento, né? Praticamos por períodos pequenos, mas quase todos os esportes. Dentro das aulas de educação física. Dentro das aulas de educação física vamos e lembrar, posterior. handebol, vôlei, basquete. Exatamente. Tudo que é por coisa, exemplo, né? O amante, eu ia falar do professor Heitor, do professor o Magrão Rep, o Pedrão, da 15 de novembro, o Germano, que acho que é Germano, um professor que passou por aqui naquela época, foi nosso professor no ginásio. Então éramos o Magrão, ele era do basquete, né? Vamos dizer, praticava todos os esportes, ensinavam todos os esportes, mas cada um deles tinha uma preferência. Sim. Né? Então, se praticou muito handebol, quer dizer, basquete menos, vôlei também menos, mas naquele período o handebol era mais forte. Mas a gente conviveu com todos eles, né? E também, não só esses esportes coletivos, tinha os esportes individuais, que era o atletismo, que também era bem praticado na época. Naquela época, né? praticava atletismo. Olha, muito mais do que hoje. Hoje a gente não vê, eu não conheço ninguém que tenha, além das corridas das rústicas, que a gente sabe que tem alguns eventos. Na época, quase todos, os revezamentos, o salto em altura, o arremesso de dardo, o arremesso de peso, onde todos as modalidades conhecidas, né? Com exceção, por exemplo, das ginásticas, né? Que daí sim dependiam de equipamentos e coisa e tal, que a infraestrutura não era adequada, né? Mas os demais esportes realmente a gente tinha. Por isso eu gostaria de fazer esse registro, né? E a valorização disso. E que o esporte pode levar, olha, só traz não é coisas só boas, futebol, né? Não é só futebol. Mas, evidentemente, que o futebol fica porque é atividade. É a atividade mais praticada. Então. Heitor Braca foi meu professor, eu lembro muito bem disso aí. Temos que trazê-lo aí no balde. Temos que trazer. Não, exatamente. Aí Heitor. Esses realmente podem ter muito o que falar. O Magrão, o Renato teve aqui juntamente com o Tibica para falar do sem nome e tal, né? Pena que perdemos ele não faz muitos dias aí, né? Mas ele teve aqui, contou um pouco da história, né? E tal. Se referiu inclusive ao senhor, né? Do Paulão, do Cometa, né? Então, de você, Paulo, falou de você, falou do Zé, falou do time da cidade, né? E falou dos bundinhos do centro. Então não sou, vamos dizer, ela já veio, né? Já veio, pessoal. Outro dia o Joãozinho Camargo também falava que, olha, eu não vou falar, mas quando o Paulo vinha aqui, porque o Fernando, o dia que estava não me lembro quem é que estava aqui, rapaz. Foram tantos que já passaram. Mas, enfim, naquele dia que falaram, o Paulo tem uma passagem no futebol, assim, e o Fernando ligou e confirmou. É verdade. Seguindo, Paulo, e daí, como é que tu foi parar no Passo Fundo para jogar bola? Ou antes disso tem? Não, bem isso. Vamos dizer, até a atividade, nós tínhamos a base, vamos dizer, todo mundo jogava futebol, né? Então, tem um registro, até trouxe uma fotografia, do Grêmio Esportivo Ibirubá. Nós éramos juniores do Grêmio Esportivo Ibirubá. E eu não sei como se chegou, mas o Zé, meu irmão, jogava muito bem futebol, né? Na época. Lembro. Então, ele teve um convite do Instituto Educacional de Passo Fundo para estudar lá. Como naquela época as Olimpíadas das escolas eram muito intensas e coisas, eles procuravam valores nas regiões e ofereciam uma meia bolsa ou então uma bolsa de estudo. E o seu João, né? Eu disse, mas eles são colegas, os dois, o Zé e eu. Então nós tivemos que eles, ou vão os dois, ou nenhum, né? E isso que é pai. O pessoal optou, eles lá, por dar bolsa, né? Vamos os dois, então, né? E naquele contexto,
Logicamente, o Instituto Educacional era uma escola bem conceituada, né? Sim. E nós não fomos só nós aqui da região. Foi o Marcos Aide, o Wilson Sperling, Olha só. o Círio Zanata, tinha uma turma grande daqui, lá. Então, a gente foi para lá, levado um bom tanto pelo esporte, mas mais pela bolsa de estudo, né, que nos levou. E isso foi bem importante na nossa vida, inclusive profissional, né, que nos deu uma oportunidade, uma chance de... Que legal, Paulo. Então você deve um pouco da tua formação hoje enquanto engenheiro, você é engenheiro civil. Engenheiro civil. Um pouquinho disso você deve ao teu irmão que jogava bem. Exatamente, mas E depois aí eu fui me adaptando, né, correndo atrás sempre. Né? Até tem umas fotos legais aqui para Mas mostrar quem foi melhor? Foi o Paulo ou foi o Zé? Não, o Zé, ele já falou. Olha, nesse contexto, né, é que ele teve uma vida esportiva menor, né? Curta, a passagem foi curta. Mas jogou muita bola. Seria muito promissora a vida dele, né? Naquela época, ele acabou no Juvenil do Gaúcho como titular, né? Daí jogou, mas nós éramos bem jovens, né? Inclusive daí também aquele pessoal que era lá do IE, como a gente chama, acabavam alguns indo lá pro Gaúcho de Passo Fundo na época, né? E inclusive eu também tive uma oportunidade de treinar algumas vezes, jogar pouco, vamos dizer, treinar algumas vezes e jogar muito pouco, né? Mas realmente ele ia jogar, daí ele jogou futebol salão também no Capingui, né? Que era um clube da época, né? Mas retroagindo, dá uma olhada nessa foto aí, André. O esporte. Dá uma olhada nessa foto. Essa é do fundo do baú mesmo. Grêmio Esportivo Ibiruba. Depois o Paulo vai falar aqui o nome do pessoal aí. Mas continua, Paulo. Tá bonita a história. Não, mas o que nos levou então a Passo Fundo foi isso aí. Mas sem antes, né, relatar um pouco da nossa história aqui. Que eu vi outros que passaram por aqui, que passaram por aqui. Mas quem não viajou nas carrocerias dos caminhões? Então a várzea nossa aqui já foi o começo. No Grêmio Esportivo Ibiruba, esse time de juniores, né, são todas pessoas conhecidas que estão nessa foto, né? Aquilo nos deu assim uma certa bagagem de experiência. Na época até não era, né? Porque a gente se reunia para treinava eventualmente. Nosso técnico era o Lauro Stein, né? Que está aqui saudoso Lauro, né? E aquele time permaneceu, por exemplo, eu lembro, acho que dos 11 aos 13, 14 anos, quando nós saímos, eu saí para ir a Passo Fundo com 14 anos. Com 14 anos. Então, éramos jovens, né? Eu posso ler aqui os nomes, tá, Paulo? Pois não, seria interessante até fazer uma consideração aos meus amigos, né? E uma retrospectiva aí. Exatamente. A foto não apaga, né? A foto não apaga. Olha, infelizmente eu consegui poucas, né? Poderia ter corrido atrás de outras. Né? Time de juniores do Grêmio Esportivo Ibiruba, década de 70. Hélio Soder, César Maurer, Picasso, Carlos Schaeffer, Toco Antes, Jadir da Rosa, Enio Nascimento e o Lauro Stein, que é o técnico. E aí tinha na frente agachados o Paulo Schaeffer, o Roberto Fontanelli, Beto Urnal, Jorge, Aldino Tonini, o Pepino, e o Nilo Zanata. Essa é a foto então que foi recuperada pelo Enio Nascimento, publicada no jornal Alto Jacuí no dia 4 de junho de 2010. O Paulo fez aqui um recorte e trouxe aqui pra gente um belo registro. Paulo, obrigado, viu? Tá disponível, né? E esse pessoal aqui... Mostrou aqui? Mostrei já na nossa câmera aqui para quem está assistindo a live. Aqui tá o Paulo, ó, bem gurizinho. E aqui tá o Enio Nascimento. Exatamente. Tá. Aqui ainda que eu tenho lembrança, falta o Cado Urno, né? O Cado, irmão do Beto, né? Que também do Antoninho Urno. Exatamente, irmão do Antoninho Urno. Né? Teu primeiro título, Paulo, teu primeiro momento de glória no futebol ou no futsal, o que veio primeiro assim na tua... Não, o que mais me marca, que a recordação mais viva, né, é o título do Bangu, o primeiro título do Bangu,
meu também, né? Vamos dizer, já retornado vamos dizer, já um engenheiro, né? Já formado. Em 85. Né? Em 85, né? Quem é que fez o gol? Que pergunta, Camargo. Esse lembra? Que fala. Foi, exatamente. Esse gol, eu acho que está na memória de muitos banguenses, principalmente, né? E esse talvez aquele gol seja um motivo, assim, de eu estar sempre inserido na panela do Bangu. Como muita gente fala, panelinha do foi uma Bangu, panela. Né? Então eu era membro. Eu me lembro que o jogo contra o Triunfo, o Tarnais fez um gol lá no campo do Grêmio. Exatamente. A semifinal foi contra o Triunfo, né? O Tarnais fez o gol. Né? Saudoso Tarnais. Saudoso, exatamente. E também, né? Ele era um guri ainda, bem novinho. Né? Eu já tinha 25 anos nessa época, né? Eu jogava no aspirante. Aquele ano foi o ano que o César Krames acabou se machucando o joelho, fez um baita do desfalque no time, e tinha ali o meu cantinho. Sim, o meu cantinho era o local de ponto de encontro, né? E a partir dali que a gente já ia aguerrido, porque aquele time, especialmente a lembrança que eu tenho era a vontade H, né? Esse time que tem na foto aqui? Se individualmente, não, essa foto não, infelizmente não tem, né? Mas aquele time, realmente, olha, eu tenho lembrança até hoje. A memória te permite lembrar dos nomes da escalação? Da escalação? Olha, me desculpem, talvez algum que eu possa errar. O pessoal está ouvindo, o pessoal corrige. A princípio, o goleiro era o Chuma, né? Goleiro. Os zagueiros era o César, né? Daquele time, o César Krames. Daí o Tarnais. Tinha o irmão do Horst, um irmão dos Chapas, não era o Carlito, acho que era o Carlito Horst. Acho que era o Carlito, que jogava também. Mas o zagueiro, que seria o titular, né, era o Julião. O Júlio... Foi embora depois, trabalhava no Banco do Brasil. Julião jogou no Juventude. O Julião, exatamente, ele foi grande zagueiro do Juventude. As laterais eram o Tampinha e o Clério, né, a meia cancha era o Neri. Vamos dizer, esse, evidentemente, acrescentando, porque variava bastante. Né? Eu mesmo era um cara que jogava 45 minutos, talvez, às vezes um pouquinho mais, né? Mas não aguentava o tirão até por... Mas a minha cancha era o Jair, o Tende e o Neri. Quase que firme. O ataque, éramos o Pedro Mutuca, centroavante, o irmão do Jair, o irmão de Jair Rabi. Sim. Me faltou o nome dele também. Pouco me lembro. Desculpe. E eu. Né? Então, esse seria assim, o time principal. Mas daí tinha o Zef, o próprio Flavinho, e o nosso técnico era o Valmete, na época. Né? Evidentemente que teriam outras pessoas que eu talvez não... Mas era um timão, hein? Olha, era um timaço. Podia não ser um timão, mas se analisarmos os adversários, né, em termos de nome... Ó, tá aí alguém dando recado aí. O telefone do Paulo toca aqui na revista, tudo certo. A nominata dos adversários, principalmente da semifinal e da final, né, a gente poderiam ver como esse time se superou, né? Porque eu lembro do time da Várzea, que foi da final, nós estávamos fazendo a obra do Capelari, né? Eu era o engenheiro da casa do Capelari. Aqui na esquina, em frente. E o Capelari, de volta e meia, cercado principalmente do pessoal da Várzea, que eram quase todos clientes dele, né? Dizia, acabou a sorte do Banguzinho. Né? Eles se referiam nós como um timinho, ao nosso time, né? Dizia, acabou a sorte. E daí eu larguei para ele, né? E ele, sabidamente, ele era um zagueiro, já veio para Ibirubá com o intuito vamos dizer, para defender as cores do Grêmio esportivo. E era realmente um grande zagueiro. Ele disse, Capelari, tu está aqui, né? Hoje empresário, mas tu veio, não sei como é que te trouxeram para jogar futebol em Ibirubá. Tu é podre.
né? E eu vou fazer o gol em cima da tua. E caso, dizer, isso é uma casualidade. Ele era um excelente jogador e coisa. Vamos dizer, começava por aí o time deles, né? Então o time do Várzea na época era realmente... Era uma seleção. Era uma seleção. Era como também do Triunfo. A maioria do pessoal jogava no Grêmio e do Triunfo jogava no Juventude. Exatamente. A maior parte do elenco do Juventude e Triunfo na época representava o Juventude. O Juventude, né? E da Várzea o Grêmio. Né? Tinha essa diferença. Sim, sempre, né? Capelário, Alemãozinho. Então, isso era quase uma tradição, né? O pessoal de lá, gremista, e o pessoal do outro lado, juventudista. Né? E esses episódios também, né? O que me levou a eu receber vários convites. Na época, o Grêmio Esportivo Ibirubá estava licenciado e várias vezes fui convidado para jogar no Juventude. Né? E depois daquele ano, muitos times da Várzea aqui me procuraram para jogar. Mas não jogou bola? Não joguei. Só jogamos no Bangu. Né? Então, por isso, esse manto. Né? E realmente a gente sabe que tem, vamos dizer, uma cadeia cativa. É uma provocaçãozinha também aí, né? Isso é raro, hein, Camargo? A gente vê um jogador que nunca vestiu outra camisa aqui em Ibirubá. E essa turma aqui, Paulo? É uma foto antiguíssima essa aqui que a gente vai mostrar. Não, mas daí, logicamente, até tinha feito um cronograma aqui para trazer, né? Isso aqui antes desse episódio do nosso título de 85. Essa fotografia aqui é um time de futsal que nós representávamos o time da Unicinos, da universidade. Da faculdade. Então já era futsal. Nós ganhamos um título. Sim, então o goleiro levanta uma taça. Eu não lembro se era os Jogos Universitários, né? Onde participavam vários. E aqui tem um cara conhecido no futebol, viu? Nessa fotografia falta o Golim, o Dante, está aqui. Tem o René, que era goleiro. Esse pessoal jogava no circuito estadual naquela época, né? O goleiro era reserva, eu lembro que era reserva do Bagatini, que era goleiro do Inter, era reserva no Inter. Isso aqui parece uma banda, cara, aquelas fotos assim, uma banda. Mas Beatles, coisa assim, né? Era o estilo da época, né? Que legal essa foto. Isso aqui é 1979, 80, pessoal uma coisa alegre assim. Ali, não estava posando para foto, estava posando para um registro eterno, né? Olha, para mim é eterno. Tá. Mas, então, lógico, essas passagens aí, daí lá veio o meu gosto também pelo futsal, né? Porque até então... Não jogava futsal? Não, jogava futsal. Todo mundo jogava futebol de campo. Quer dizer, nós jogava mais futsal do que futebol de campo. Futebol de campo foi mais aqui, vamos dizer, foi bem na infância, depois desse período de faculdade. Também... Depois de 82, 83, nós montamos um time, isso daí eu vou fazer um outro registro, de pessoas aqui, era SAI, o nome, Sociedade Amigos de Ibirubá. Nós juntávamos umas 30 pessoas, todas de Ibirubá, e nós tínhamos um time em Porto Alegre. E nós jogávamos quase todos os fins de semana. Né? Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Lembra quem que fazia parte desse time? Tá, olha... Eu fiz uma então, vai pro caderninho. Posso ir para o caderninho? Vai para o caderninho, hein? Vamos de óculos. Botar os olhos. Que daí, fazer esse registro aqui. Engenheiro tem que anotar tudo, né, Camargo? É uma organização aqui que o Paulo traz numa... Só até para... Muitos, de repente, vão lembrar das pessoas, né? Tá. Goleiros que nós tínhamos lá em Porto Alegre. Era o Beto Lima, filho do seu Flávio Lima. Sim, faz anos que eu não vejo o Beto. Tá. Engenheiro mecânico, não sei. Daqui, quase todo mundo é engenheiro, né? Com poucas exceções. Os engenheiros de Ibirubá. E o Gilberto Kussler, o popular Gigi. Morava aqui no centro, né? Também eram os nossos goleiros. Eventualmente faziam outras funções, né? Também engenheiro, né? Engenheiro eletricista. O Carlos Ferreira, filho do seu Sidiniz, né? Jogava numa lateral. Ou então o Rogério Luft, também engenheiro mecânico, né? Os zagueiros
normalmente jogava o Biga, o Atelvino Biga, da rede ferroviária, né, casado com a irmã do Marcos Zait, né? Irmão dos Bigas aqui. Sim, era mecânico. Era mecânico. Não. Ele é da rede ferroviária, né? Engenheiro agrimensor, uma coisa assim. Mas trabalhava, vamos dizer, a vida dele é Porto Alegre. Porto Alegre. Eu me recordo uma época que ele teve uma passagem pela Ibirubacara, que quando não era ele? Então, não. Talvez tivesse. Sim, era casado com o irmão do Marcos, tá. Mas irmão da e daí o Rodney, o Friedrich, irmão do Ivan. Sim, o professor. Né? Não era o professor. Irmão do professor. O professor Ivan. Era o Ivan. Né? E o Teco, Luiz Medeiros. Sim. O Teco faleceu agora. Isso, há pouco tempo. Né? O Teco tinha uma loja ali perto da mesa, ali uma loja. Daí o Iron, o Carlos Dil, Wilson Dil, o Marcos Zait, o Zé, meu irmão, o Cício e o Cláudio Schisler, se alguém lembra, o irmão do pessoal aqui, né? Do Hilário? Do irmão do Hilário, né? E eram bons, jogavam futsal aqui, né? Também, foram atletas do Cometa, do primeiro Cometa lá, né? Que a gente admirava muito, né? Inclusive. O Ari, que é da Copel hoje, me falta o sobrenome dele. Ele é negócio de dados, de informática. Tá? O Rui Tima, o engenheiro. Né? O Rui Tima. Aí tinha de tudo, né? Engenheiros, né? O Antoninho, o pessoal que vocês estão me olhando assim não conhecem, né? Mas o Antoninho Nicolodi, irmão do Alzir, do Teco, dessa turma aí. Na época, ele era da CRT, engenheiro eletricista também, da CRT. O Elemar San, um médico aqui, da 15 de novembro. Então, doutor Elemar. O Nego Train, que era o nosso... Era o técnico. Especial. Não, ele era mas ele era da mesma... Ele não era jogador. Mais velho. Não, ele era mais velho. Não, é que aí formava uma turma bem mesclada de idade, né? Tanto é que a gente jogava a maior parte das vezes com times veteranos lá da região, né? E um time que a gente normalmente jogava, e o que o Nego tinha uma relação boa, era o Alcindo. Esse centroavante do Grêmio, o Bugrão, o Alcindo. Sim, né? Alcindo do Grêmio. Grêmio Futebol Marta Medeiros, acho que era o nome dele, né? Então ele tinha um time lá que a gente jogava, olha, 3, 4 vezes por ano a gente jogava contra o time deles, jogava lá no Passo da Areia, né? Eles nos convidavam, a nossa turma era boa, né? A turma deles também, né? Então eles só mais veterano, né? Mas eram... Ainda cateava uma bolinha, né? Pelos que a gente conhecia, porque e vamos dizer, mais gente daqui que depois tinha inclusive daí tinha os mais jovens ainda que eventualmente participavam, né? Que o Lui, o Sampa, a segunda safra. A segunda safra, né? De repente, eu acho que o Muco também participou. Os mais jovens que não eram tão assíduos, né? Mas eram da associação. Como é que era o nome da associação? SAI, Sociedade de Amigos de Birubá. Né? Legal. E daí depois, todo sábado a gente tinha essa reunião e a gente fazia um futebolzinho lá e depois um suco de cevada. Um evento. Suco de cevada. Na época, a cerveja era muito cara, né? Então era um martelinho. E uma cervejinha. Martelinho, cervejinha. Porque senão não ia dar. Senão não dava não chegava. Não chegava no fim. Não chegava no fim. Legal. Mas o Nego Train fazendo parte. Porque o Nego é mais velho que aquele. Inclusive e jogou muita bola. O Nego Train jogou muito futebol. Até, vamos dizer, aproveitando o gancho, né? Eu conheci a minha esposa na companhia de alguns desses aqui. Né? Então, o Nego Train, inclusive, é nosso padrinho de casamento. Né? Então, fazer esse Dona aí, Carla. Né? A Carla e eu nos conhecemos. Viu? Para alguma coisa boa serviu. Não, sempre. Né? E esse muito time bom. Aqui? José Olavo Miller? José Olavo Miller. Foi uma das primeiras... Que timão, hein? Olha, já te mostro aí. Esse time aqui, a gente chegou à final de um campeonato municipal. Né? Nós perdemos a final
Eu acho que foi para Sapataria. Sapataria, ok? Né? E, inclusive, no primeiro jogo nós tínhamos ganho deles, né? Acho que de 2-0. E, infelizmente, não nos sagramos campeão. Paulo, tem muitos abraços aqui para te passar. Não, então... A gente vai fazer aqui um primeiro bloco de abraços e participações. A Luciana de Oliveira Cruz Scheffertz, que te amamos, vovô Paulo, nosso orgulho. O Jonas Francisco Weirich diz que você é melhor que o JP Galvão. O Márcio Santos escreve aqui: um abraço, meu amigo Paulo. Márcio aí da vidraçaria, né? Também nós temos aqui a participação do Suzico. Paulo, no 10. Abraço aos amigos. Paulo, nota 10. Cristiano Spengler. Paulão, gente 10. Jogou e joga muito ainda. Com 65 anos é melhor do que eu, diz aqui o Cristiano. A Mauri Meotti diz que foi campeão junto no Bangu. Grande ser humano, gente boa por demais da conta. Escreve aqui o Amauri Meotti. O Romeu Faco Júnior. Paulão é craque, ele escreve. Privilégio dividir as 4 linhas com esse senhor. Gente boa demais. O Vanildo Bussolaro manda um abraço para você aqui. O João Honório Carmanim Melo, Chico Explosão, diz que você é uma grande pessoa, um grande profissional e bom de bola. Um abraço. O Cezinha Greff também diz que você tem muita história, muitas conquistas. O Gilmar Santos, esse jogava leve, fazia e acontecia, diz o Gilmar. O Juliano Gerhardt, ainda dando show todas as quartas-feiras no Society. Essas histórias vêm à tona todas as semanas, diz o Juliano aqui. O Adair Giacomoli, olha quanta gente assistindo e mandando alô para você aqui. Olha o Adair Giacomoli, abraço a todos. Paulo, grande banguense, gente boa, saiu igualzito ao pai, diz o Adair. O Aroni Oliveira está assistindo. O Celso Endres, um abraço, Paulão. Lembro como hoje o gol do título de 85. Grande façanha do Bangu. Também o Michael Rabi escreve aqui: grande Paulo, bons tempos de Bangu, um abraço. O Paulo Versch escreve aqui: um grande amigo, jogo muita bola, baita centroavante. O Marion da Silva também, grande Paulão, esse tem história. Tem aqui o Luiz Roberto Antes, o Beto Gardino, ele pede para você aqui, ele manda um abraço, diz que tem vários títulos junto com você, e pede para você comentar da máquina de lavar roupa. Que história da máquina de lavar roupa. Cara, ele pede aqui, comenta da máquina de lavar roupa. Baca, fiquei devendo. A máquina de... Dá mais uma pista aí, Paulo. O Gardino. Maninho Santos, grande Paulão, não tive a sorte de jogar do lado, mas o amigão dá show no Society toda quarta-feira, diz aqui o Maninho. E o Beto Gardino diz que o Chicão é irmão do Jair. Chicão, exatamente. Aí, né? O pessoal participando em peso aqui na nossa transmissão ao vivo no Facebook da Rádio Cidade e também na página Esporte Alto Jacuí. E aí, Paulo, todos esses comentários, essa turma aí te mandando esses abraços, e o esporte te deu o que na vida, Paulo? Desculpe, não acompanhei o Raci. Eu falei aqui, repete. Eu sempre faço essa pergunta porque às vezes a geração antiga não tem... Eu não sei se na época se pagava para jogar bola, se cobrava, se tinha transação monetária, financeira, né? O que ficou para você dessa carreira de todos esses anos aí? Não, em termos... até vou evitar, né? O que fica, e realmente é o importante da vida da gente... Vamos dizer, já devolvendo o abraço e o carinho dessas pessoas que você relatou aí, e alguns que não se manifestaram, muita amizade, né? O grande feito vamos dizer, da vida da gente é conhecer pessoas e, vamos dizer, com alguns ter mais convivência, outros não, mas tu ser lembrado até vamos dizer, com carinho por tanta gente. Né, principalmente no meio do esporte, né, que realmente é uma vida gratificante e ter esse carinho de todos assim. Que legal, né? Paulo. Em termos econômicos, na nossa época, não se tinha essa visão aí. Tanto é que dessa nossa turma, né,
poucos jogaram em outros times, né? A maioria jogou quase só no Bangu, né? E aí eu posso citar mais um monte de gente, né? Desde aquela turma mais antiga até do que eu, né? Tempo do Celso Endres lá. Eles eram, vestiam aquela camiseta e ali ia, vamos dizer, fazer a sua vida esportiva ali. O pessoal tinha mais... Jogava amor à camiseta, né? Exatamente. Jogava então esse era o fundamento. E se formava ali uma grande família, né? E tu vê que, logicamente, a experiência nos traz. Eu não tinha, o fato de ter saído da cidade e voltado 9, 10 anos depois, né? Eu não conhecia como funcionavam os times da várzea aqui e os campeonatos. Tanto é que quando nós casamos em 84, e daí que nós voltamos a Ibirubá. E eu não conhecia como funcionava o campeonato. E o Bangu, quando eu voltei, né, eles me procuraram para fazer a ficha. Como eu conhecia alguns, né, prontamente, e era o time que tinha na cidade, né, mais próximo, e eu tinha muitos conhecidos, né, o Ari, o Ari Roque, o Flavinho, o Valmete, essa turma, já tinha de convivência, né, anterior, né, outros que também a gente poderia nominar aí, me convidaram para o Bangu. E eu vim para jogar. Fui num jogo. E esse jogo era um jogo semifinal. Opa! E eu não sabia que já tinha tanta... Estava andando o campeonato, que já estava lá no meio. Assim, já tinha ficha, mas não participava, né? Uhum. Até porque, antes do meu casamento, a Carla morava em Porto Alegre, nos fins de semana eu ia para lá e tinha alguma coisa associada ao trabalho também, né? Porque eu trabalhava numa empresa de Porto Alegre. Então, não valorizava, não conhecia, na verdade, né? Então, e esse jogo, eu lembro que foi lá contra o Cristal. Lá em Santo Antônio Bom Retiro. Em Santo Antônio Bom Retiro. E o Bangu precisava ganhar, né? E o jogo rodando, né? E nós saímos ganhando. E aquele jogo não terminava, né? E não terminava. Deu briga no meio do jogo, né? Alguns vão lembrar disso, né? E aos 5, já era de noite, já era escuro da noite, né? O Nenê, que eram os grandes adversários, assim, que depois eu fui conhecer, né? Aqui na várzea, empurrou bola e tudo para dentro do gol, né? E eles acabaram fazendo o gol lá aos 50, eu acho que eram 56 minutos depois de ter parado o jogo já por alguns episódios, né? E daí, se é assim, né, a várzea, não quero mais. Não cheguei a pensar nesses termos, né? E daí, com aquela vitória, com aquele empate, teve um jogo extra, que eu nem fiquei sabendo, quer dizer, não fiquei sabendo, sabia, mas não achei que fosse tão importante e que eu também pudesse ser tão importante naquele time, né? Foi marcado para outro fim de semana o jogo, em campo neutro, na 15 de novembro. E eu fui a Porto Alegre namorar. Deixou o jogo para o pessoal me crucificou, né? Como é que eu não vou num jogo tão importante desse, né? E eis que o Bangu acabou perdendo o jogo. Dizem que foi meio esquisito, foi garfiado. Teve muitos dias, foi, né? Infelizmente tem, vamos dizer, o futebol tem desses. Tem disso. E porque o Bangu tinha time bom, né? E mesmo aquele dia nós poderíamos e deveríamos ter ganho. Ter saído de lá com a vitória. Mas enfim, não foi a primeira final que a gente acabou participando, né? Então, naquele ano de 84, o Cristal acabou indo para a final, né? E eu, me culpo, né, por não ter valorizado, na época não conhecia. Mas daí no ano seguinte, daí sim tive uma participação mais efetiva, né? Daí sim, colaborei com mais gols, né? Vamos dizer, não foi só o gol da final, né? Então, daí sim eu disse, isso aqui é importante mesmo, né? Marca a pessoa. Esse episódio não podia deixar de... E no salão? O salão também tem algumas... E do salão tem uma encrenca feia aí.
No salão tem de tudo. Né? Conta uma boa, então. O futebol salão, por exemplo, vou contar, então, até retroagindo ainda, né? No tempo de Ibirubá, antes de ir a Passo Fundo, nós tínhamos um time de futebol salão, antes, falando do Júnior, do Grêmio, né? Paralelamente, nós montamos um time, como a gente era muito jovem para jogar no Cometa, ou no Sem Nome, ou em qualquer outro time que tinha na época, Curto Circuito, Pinguim, os outros times da hora, nós montamos um time, que foi o Nacional. Né? Até eu quero fazer uma referência de alguns que eu vou me lembrar aqui. Né? O Joacir Miller era o goleiro, ele e o Chico do Augusto. Né? Jogava o Aldino, jogava o Enio Nascimento, alguns dessa turma aqui do Grêmio, dos juniores do Grêmio. E daí, infelizmente, eu não trouxe. Eu até pensei que tivesse fotografia, mas não me dediquei. Mas daí era o Cado Urna, o Beto Urno, né? E daí o Toninho era do Cometa, né? Então, era a turma mais velha e mais nova. E daí, contrapartida, tinha também o Moscão, que era o pessoal que também não pegava a boca nos times, nos top, né? Mas fizeram outro time. Tinha o Moscão, né? Então, o segundo confronto ficou Nacional e Moscão, porque o primeiro era Sem Nome e Cometa, né? Então tinha essa... Mas pouca gente vai lembrar disso, mas esse episódio, isso aí ainda, vamos dizer, tinha muita gente que vai lembrar do Moscão, né? Que era o Wildo Nid, tinha pessoas, se tu analisar, todo mundo jogava bola, né? Porque era um esporte que todo mundo praticava. Né? E todo mundo parceiro, né? E todo mundo parceiro, todo mundo conhecido, amigo. né? E isso aí, por exemplo, hoje, se a gente encontra essas pessoas... Mas aí depois tu jogou no Cometa, jogou no Sem Nome, nesses times, eu não? Não, o Sem Nome, eles encerraram a atividade, né? Como o Cometa também encerrou. Depois, numa segunda parte, daí retornou o Cometa. O Cometa. Né? Daí sim, daí essa turma nova ali do Cometa veio daí o jogava. Freire, aquela turma. Exatamente. Daí o Cometa começou. Daí ali temos alguns títulos, né, de municipais. Grande Paulão, municipal, privilégio né? ter sua amizade e companhia nos sábados à tarde no querido Cometa. Escreve aqui o Eduardo Vercho, Dudu. O Rafael Oliveira Hagman. Paulão, maior artilheiro do Cometa. Abraço, meu amigo. Exemplo, dentro e fora de campo. Que tal? E o Beto Gardino, ele traz aqui, então, questão aí do presente que você teve que dar para a Carla para jogar uma final do futsal. Uma máquina de lavar. Tá, então eu vou falar desse episódio aí. Eu acho que foi, vou dizer, naquele período, né? Foi antes de casar. Agora, não sei, porque a Carla também ficou um ano depois afastada, porque ela fazia um curso de pós. Se é urgente, atende. Não. Se é urgente, atende. É de trabalho. Trabalho não vai. Né? Foi assim, o Cometa, naquela oportunidade dessa a corneta pega, né? Uma vez foi a geladeira, depois a máquina de lavar, ou foi indo assim, né? Teve episódios que eu ia namorar, ia a Porto Alegre para namorar, e num daqueles não pôde ir. fim de semana, não. Tinha a final do campeonato municipal de futebol salão. E eu não tinha assim E daí eu em Porto Alegre, né, namorando e coisa e tal, o Gardino começou um ligava, outro ligava, até meu pai ligou. Ele disse, tem que voltar, tem que vir jogar, tem o jogo da final hoje. Tem que vir. Né? E disse, o que eu vou fazer? Eu tinha ido na sexta-feira à noite a Porto Alegre para passar o fim de semana. E já sábado de manhã já voltar. Sábado, ao meio-dia, vamos ter que largar, né? Tem que voltar, vamos jogar bola, para jogar essa final. Dito e feito. Voltamos, jogamos, ficamos campeão, né, Gardino? Eu acho que eu fiz os 2 gols da final. Da final, não. O jogo foi 1-1, foi para a prorrogação.
E daí, na prorrogação, eu acho que fiz os 2 gols. Né? Foi essa a lembrança que eu tenho nesse episódio da dita máquina. E depois do jogo, não fiquei para comemoração, voltei a Porto Alegre. Né? Então, é muita... Paixão danada, hein, Gardino? Tinha carro já, Paulo, ou tinha que vir de ônibus ainda? Não, tinha carro, já tinha carro. Né? De ônibus daí é complicado. Não, tinha que me virar. Mas voltando um pouquinho, o senhor falou do seu pai. O seu João era torcedor do Grêmio, né? Sim, sempre gremista. Tanto é que daí a minha não ida por juventude, naqueles vários convites, né? Diz, olha, é Grêmio, é Grêmio. Juventude... Não era bem assim, né? Sim. Mas tu tinha aquele respeito, né? Não é, mas realmente não. Como muitos outros também não foram. Né? É Grêmio, é Juventude. Né? Admiro. E desde lá o Paulo, né, sempre engajado aí no Grêmio e gremista, assim, reconhecido inclusive pelo... E os Greju, lembra de Greju? Desculpa, André. E de Greju, lembra de algum Greju? Não, eu não tive assim. Eu nunca joguei um Greju. Nunca jogou Greju? Não, porque não tinha, eu não treinava, não tinha essa dedicação. Não poderia, em função até do trabalho. Sim. Como também na ZIF, eu tive ficha por vários anos. Até essa semana eu comentei acho que com o Suzico. A gente tem, depois da nossa quarta-feira lá, uma resenha muito boa. Né? Um abraço a todos. Vamos fazer um debate esportivo. Muitos... Vamos fazer um debate esportivo lá. E daí, essa quarta-feira? Não, vamos marcar, vamos agendar. Essa quarta-feira não. Do pessoal da quarta-feira lá, lá tu vai ter baú para... Vamos fazer quantos baús? Vamos fazer... Nós estamos bolando um programa diferente aqui. E lá realmente, olha, tu pega desde o jogo das 7h30, das 6h30, que é um jogo um pouquinho antes do nosso, né? O jogo antes do nosso. Ali já começa a ter uns boleiros lá e depois vai o nosso e o nosso vai. Né? Uma turma muito... Estamos com uma ideia nova aí, eu acho que vai fluir. E daí não foi na ZIF também. Na ZIF eu tinha... E o professor Heitor, que na época era treinador, eu acho que o Caco Ios também foi. Caco, ele era preparador físico. E daí, o Caco Ios era treinador do Cometa naquelas oportunidades. Né? Eu não joguei na ZIF, aqui em Biruba. Jogava fora. Quando, se faltar gente, o elenco tiver um pouquinho... tiver pouco, né? Eu vou, né? Mas treinar não podia, né? Tinha que... Daí eu joguei algumas vezes, mas fora daqui. Né? Até tem um episódio que a gente comentou, que nós jogando contra o Guarani de Espumoso, na época daí deu uma falta. Ficou o Martinho e eu e mais alguém na barreira. Eu disse, o cara não vai chutar na barreira, né? E ele chutou na barreira. E ele chutou na barreira. O Martinho, olha, se fosse na minha perna, eu acho que tinha quebrado, né? O Martinho, que tinha não era uma perna, era uma tor. Ele não, no segundo tempo, eu acho que ele não voltou pro jogo, do hematoma que ficou na perna. Imagina que o tempo era a bola pesada. Aquela bolinha pequena, né? E doía. E doía. E o jogador, eu lembro que o Santos era goleiro deles, né? E o Gelson, que ele... Canhão do Alto Jacuí. Chutou. Que belo feito que ele fez, né? Não, é que tinha... Tu vê que tem coisa assim que a gente acaba não esquecendo, né? Porque tinha um detalhe. Quando o Gelson se preparava, isso no Russo Preto, depois quando foi jogar no Russo Preto, quando a barreira abria, se ele chutava na barreira, a barreira abria, porque sabia que era um tiro. Era um tiro. E o Gardino, inclusive, eu acho que era o goleiro da ZIF na época. Né? Canhão do Alto Jacuí. Pelezinho. Esse é o Paulo Schaeffer, nosso convidado de hoje aqui, né? O maior... E a dona Zulmiro, o que dizia de tudo isso? Vai estudar, guri! Não, vamos dizer, teve... Lógico, ela sabia que a gente tinha, vamos dizer, a responsabilidade, evidentemente, que sempre veio em primeiro lugar, né? Vamos dizer, com as pessoas primeiro, né? Depois com o trabalho. Né? E o lazer sempre ficou... Mas é muito gratificante poder ter essa... Chegou a fazer uma contagem, Paulo, aí de quantos títulos você... Não fiz. Passa de 10, não chega a 10? Não chega a 10. Não chega assim, a 10. De títulos importantes. Lógico, se começar desde lá do campeonato de botão. De botão.
Aí Não, mas sim, assim, né? No Bangu, por exemplo, eu lembro de 2 títulos. Não, porque eu vim com a camiseta campeão de tudo. E eu acho que aqui eu posso me inserir bem, né? Porque nós ficamos campeão de veterano, comigo jogando. Sim. Muitas vezes fazia ficha no segundo time, né? Fiquei campeão também pelo segundo e fiquei campeão no principal também, né? Então, mas no time principal nós ficamos campeão em 2 oportunidades, que foram os 2 primeiros títulos do Bangu, foi 85 e 92, né? Então, no principal. No principal. Depois você ficou campeão no Aspirantes e agora por último no Veterano. Nos Aspirantes também, eu acho que uma, 2 vezes, e no Veterano eu acho que umas 2, 3 vezes, né? Então, E essa foto aqui, lembra de que conquista foi essa? vai. Acho que aqui é 85. O Sindão era o presidente do clube. Não. Paulo, você jogou Então, no acho que principal primeiro, né? Não tinha participação ainda. Isso é bem posterior. Você jogou no principal primeiro e depois desceu para o Aspirantes, depois de uma certa idade? É isso, né? Sim. Primeiro o principal, depois Aspirantes, inverso, né? Exatamente. E daí por último o Veterano, né? Mas é legal, e eu acho que tem poucos aqui em Birubá que tem esse privilégio de ficar campeão nas 3. Tá, esse também é um pecado que hoje, analisando melhor, né, a gente deveria deixar a categoria de aspirante para os mais jovens. Sub-23, né? Exatamente. Então, vamos dizer, até pela falta de oportunidade. A gente deixou de dar oportunidade, isso aí eu reconheço essa culpa, né? Então, mas, na verdade, tu queria participar, queria jogar, então... Sim. Fominha. Independente Fominha. né? Independente de onde jogavam, né? 95 esse título, aspirante? Realmente não posso ter... Você fica campeão em 84, né? Não, 85, os demais... 85 e 92 no principal. Né? Mas nesse meio tempo, eu joguei que a minha ficha normalmente era feita no segundo time. No aspirante. Porque eu não era muito assíduo, viu? Eu não tinha... Eu participava, mas não... Não era aquela... Lógico, daí eu valorizava, mas daí já não tinha aquela... importância tão... E também nunca tive uma preparação física assim tão... Em 85 contra o time da Várzea, então? Contra o time da Várzea. E em 92, Bangu... Contra o Triunfo. E Triunfo. Eu lembro da assistência do gol. Nós ganhamos o jogo de 2-1, né? E o Picharel fez o gol. O segundo gol. Né? O primeiro gol não tenho lembrança. Os jogos sempre no Grêmio do Juventude aqui. Eu tenho a impressão que esses 2 jogos foram no campo do Grêmio. Né? Do de 85 foi no campo do Grêmio. O segundo, esse, ou talvez, não tenho lembrança. Mas a lembrança do título é essa aí. Né? Sempre com muita torcida? Sempre com bastante torcida. Até tem uma foto. Estádio lotado. Essa aqui, ó. Talvez esse aqui seja o time Aqui no campo do Grêmio, Que belo time, hein? Estádio... Carlos Jacó Simon. E o futuro do Grêmio, Paulo, né? Enquanto gremista aí, você poderia nos trazer também uma leitura, um olhar sobre o futuro do Grêmio, o futuro dessa estrutura. As pessoas perguntam, né? O estádio, se tem projeto, se tem algo sendo construído aí para o futuro do Grêmio Esportivo Ibirubá. Olha, é uma situação bem difícil até para eu comentar. Nós, por várias e diversas vezes, a gente tentou mobilizar uma parte da sociedade, né, que a gente sabia que são gremistas, né, mas é bem difícil, viu? Então, o que a gente tem feito, o Neco o Neco Guedes é o presidente, eu sou o vice-presidente, mas a gente não tem nada definido em relação a coisa. Por enquanto, é a manutenção do patrimônio, né? Que a gente sofreu uma perda considerável uns anos atrás, num temporal. Então, a gente refez aquela cobertura. Então, a intenção é manter Mas deu uma investida na drenagem ali também, né, Paulo? Sim, algumas coisas participação da prefeitura, aquilo ali? Não, aquilo ali foi o que foi feito lá no estádio, na lateral leste, né? Foi mais, vamos dizer, não que o Grêmio necessitasse.
o Grêmio contribuiu com o município, com a drenagem do município, do bairro. Né? Porque melhorou para o bairro, né? Exatamente, melhorou para o bairro em função que tinha ali uma baixada, né? O escoamento das águas pluviais eram difíceis. Ali, né? Eu acho que o que existia era de pequeno diâmetro, né? E então foi refeito por dentro do o Grêmio cedeu o espaço, né? E a prefeitura fez o trabalho, mas não por necessidade do Grêmio, né? Então, o Grêmio... Mas teve uma parceria boa ali, né? Exatamente, tivemos uma parceria boa, até porque a gente drenou uma outra parte lá do fundo do estádio. Antigo pulador velho ali. Também, né? Então, essa foi na verdade, a contrapartida do município com o Grêmio, né? Então... E ficou bom, Paulo? Ficou. A princípio acho que funciona. Não tenho acompanhado muito, mas eu acho que... Acho que não deu mais problema, porque deve ter resolvido cada vez que chovia era um problema. Não, ali sempre, realmente sempre teve... E você gostaria de ver o Grêmio jogando, o Grêmio movimentando meninos, ou fazendo algo relacionado ao futebol? Não, evidente que, vamos dizer, como a estrutura está lá, é uma boa estrutura ainda, né? Vamos dizer, por mais antiga que seja. Mas preservada, a questão... está bem preservada. Não, está bem preservada. E o gramado é top. Tem se mantido, vamos dizer, a estrutura. É que existe, necessariamente, teria que ter a mobilização de muita gente. Porque não é um presidente, não é uma pessoa que vai trabalhar. Né? E como tu trabalha, tu não tem uma renda, quer dizer, nós não temos nem uma sociedade que contribua... Quadro social. Um quadro social, né? Tem as pessoas que se identificam, né? Mas não conseguimos nem formar esse quadro de uma renda social, mensal não tem. Não tem. Né? Então tem o aporte que a gente faz, né? A gente procura manter. Tem os colaboradores. Exatamente, tem alguns patrocínios, né? que fazem em função das propagandas, quando dos eventos municipal, né? Sim. Daí então a gente cede o campo, né? Mediante Mas sempre tem despesa, tem água, tem luz lá? Não, tem, claro. Né? Isso aí funciona. A gente removeu aquela instalação, aquela iluminação antiga, né? Sim. Já estava ficando perigosa, né? Então até para... mas a manutenção é feita, né? Grandes jogadores, a gente pode dizer assim, não, esse cara era bom, fazia diferença. Ou todos eram bons? Olha, se eu for fazer assim, evidentemente que tem os diferentes, né? Sim. Mas seria até uma incoerência com os outros demais, né? Exatamente, porque o comparativo muitas vezes é muito tênue, né? É que nem tu pegar mas um jogador. Sempre tem aquele parceiro que tu tem uma afinidade. Os grandes colegas. Ataque, claro. Né? Evidentemente que eu vou ter assim, eu tive as minhas preferências de quando o jogador, e principalmente nas vezes mais, nos momentos mais importantes, né? Que nem o meu primeiro companheiro de ataque, né? Foi o Pedro Mutuca. Eu ia perguntar. Então, aí sim, dessas preferências, sim. Sim. Agora, que eu tenha visto aqui na volta, os jogadores com quem a gente jogou contra, evidentemente poderia fazer, mas seriam N jogadores, né? Mas de parceria, assim, de ataque, é o Pedro Mutuca, e num segundo momento já como veterano, até tem um episódio que eu poderia voltar, né? Conta aí. Né? É o baú do esporte, homem. Por isso, né? O Bangu não tem jeito, né? Sempre recorre aos mesmos, né? E daí por isso a panela. Em 1999, tu vê que a coisa andou. Eu né? sei de quem tu vai falar. E daí foram buscar o Paulão de novo, né? Que não estava jogando. Dizer, volta para... Porque o Bangu foi indo bem no campeonato, né? E o Aldrey, que era o atacante, junto com o Márcio Assombroso. O Márcio da Vidraçaria. O Márcio da Vidraçaria, né? Então, e agora quem, né? Dizer, evidentemente o elenco era amplo, mas... Conclua. Acabaram me chamando e coisa e tal. E daí eu lembro que vamos fazer uma preparação física. Daí a gente se reunia lá na Hípica? Na Hípica, lá em cima. E vamos fazer uma ginástica e coisa e tal. Eu 39 anos já, né?
E daí fomos. E ganhamos não tinha, eu acho que não lembro se tinha oitavas de final, depois semifinal. E eu sei que a semifinal... Era hexagonal, foram 2 jogos contra o Florestal, né? E eu acabei assumindo titularidade, né, no lugar do Andrei, do Andrei que tinha se machucado. Rompido o ligamento. Então fui colega do Márcio. E daí nesse episódio, se o Cristiano Spengler está nos ouvindo, ele vai lembrar. Volte e meia a gente discute sobre isso aí. Foi um episódio que, se voltarem, se ele conseguir um dia, já prometido, o filme dos 2 jogos, eu vou mostrar que aquele campeonato também foi levado, né? Nós perdemos a final para o São José, mas a história é contada em 2 tempos, né? Nós, depois da classificação contra o Florestal, que era um big de um time, né? Nós ganhamos o primeiro jogo e empatamos o segundo jogo. Naquele episódio, eu acho que foi uma das primeiras e a última vez que a minha esposa e meus filhos foram ao jogo, né? Tamanha agressividade da torcida adversária, né? Que se é para ouvir isso aqui, e eu no pé da torcida do Florestal na época, me pegou no pé, né? Sendo que nós éramos sempre patrocinadores do Florestal, né? Nós como empresa. Mas daí naquele episódio... Esqueceram tudo. Não, também não é por aí, né? Sim, mas no momento sim, né? No calor do jogo. No calor do jogo, pegar no pé do sofri, né? Se é por vir aqui, eu nunca mais vou ao estádio. Imagina. Né? Tá, mas não é aí que eu ia chegar. Né? Daí, mas no primeiro jogo da final, né? Eu lembro que o time do São José, que ficou campeão, eles tinham 8 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. E nós, o Bangu, nós tínhamos o Márcio Assombroso pendurado com 2 cartões amarelos. E o Márcio fez o gol. Nós estávamos ganhando o jogo até quase o final do jogo, né? Mas eles quase nos mataram a pau. Baixaram a butinada e nada acontecia. A caixa de nada acontecia. Se tu pegar até os 10 minutos do primeiro tempo, eles já deviam ter 2 jogadores expulsos, né? É só buscar o vídeo que o Cristiano gosta de dizer, não, vocês perderam e nós ficamos campeão. Verdade, né? Tá aí, você vai pesquisar. E eu digo que aquele campeonato foi levado, né? E a minha concepção, eu fico com ela, né? Evidentemente. Mas é só buscar, né? E o Márcio, numa jogada inocente no meio do campo, ele levou o cartão amarelo. Né? Na semifinal, daí ficou fora da final? Na final. Na final. O jogo na final. Né? O Bangu ficou vice, evidentemente. Foi aquilo ali, realmente causa uma tristeza enorme ter sido conduzido do jeito que foi. Né? Mas, infelizmente... Passou. Eu tô louco. Foi dessa forma. Grandes né? histórias. Né? Mas eu fico aqui agora com a minha curiosidade aguçada para saber quem era o árbitro desse jogo. Será que o Paulo lembra? Pode falar? Prefere não? Não, eu prefiro não evitar coisa. Mas lembra quem é? Lembro, evidente. Não esqueço. Não esqueço de nada. Esquecer. Quem apanha não se esquece. O sofrimento. Quem apanha não se esquece, meu amigo. Não, 1999. Tá aí, né? Um registro que a gente pode buscar aí nos anais do futebol. Vamos falar um pouco da PP, Engenharia? Desculpe, tem um comentário que outro dia eu vi, acho que era o Cláudio Menezes que estava aqui no programa. Isso. E eu vi um comentário dele, né? Que chegaram numa dita briga. Mas é coisa... Essa sim é bem da antiga, né? Tem bem piá. De um evento, também era uma semifinal na praça. Eu lembro dos campeonatos municipais de futsal na praça. Quadra Germano Spengler. Quadra Germano Spengler. Nós defendíamos um time montado pela Caixa Estadual. É isso que ele não lembrava, certo? Então era uma turma aqui, vamos dizer, nós éramos bem mais jovens, né? Jogava o Zé, meu irmão,
o Cláudio, o Toco, o nosso goleiro era o Lindemeyer, o alemão. Lindemeyer. Motorista de caminhão depois, já falecido. Sim. Agora eu lembro. E então tinha um time certinho. Nós era piá e estava todo mundo voando, né? E aquele jogo lá foi contra... Porque o Cláudio se referiu a esse jogo. Sim. Né? Na praça que deu uma briga generalizada no fim. Né? Mas aquele jogo, outro dia até eu comentei isso aí com o Branco Traim, que era o presidente do CMD e era jogador do time adversário, que eu não lembro se era o Florestal ou os amigos da Brahma, na época. Isso o Cláudio Porque também aquilo foi bem antes da sapataria ok, né? Que daí suspenderam vocês e tal. Não, daí, no final do jogo, ele falou que nós empatamos o jogo. Não, nós ganhamos o jogo. De 3-1. E no final do jogo, deu uma briga generalizada, o pessoal invadiu a coisa para brigar, sabe? E realmente, o alvo, acabei... o alvo... Era o Paulão. Fui eu, né? Eu sei que eu acho que tinha uma tela alta, subiu que deu a tela. Que deu para subir. O pessoal puxou para baixo e me cacetearam, sabe? E daí acho que eu devo bastante ao Antoninho Urnan, que jogava, era nosso adversário, né? Jogava por time adversário. Eu acho que ele me salvou, cara. Eu acho que ele se deitou em cima de mim para eu parar de levar de apanhar a coça, né? Mas foi intenso. E daí, mas nós ficaríamos campeão aquele ano, né? Porque o nosso time era bom, nós éramos todos jovens e mandando ver. E realmente, na época, nós estávamos jogando futebol salão. Eu acho que o Zé jogava no Capinguim. O João estava junto aqui, ele dizia, eu lembro, era bem piá, mas lembro. E daí, aquele episódio. E daí, não podemos ficar campeão. Por quê? Né? Foi suspenso. O Branco era o presidente do CMD, suspendeu os dois times. Mas, evidente, o dele já estava suspenso, porque já tinha caído fora, né? Tinha perdido a semifinal. Então, nós iríamos para a final. Tirou vocês? E daí ele disse, não, a final vai ser a outra semifinal. Entende? Daí nós acabamos não jogando a final, né? Porque nós fomos suspensos em função da briga. Mas a briga foi depois do jogo e nós só apoiamos. e não ficamos campeão. Nós só apanhamos, essa é boa, né? Mas evidente, nós só apanhamos. Nós ganhamos o jogo. E ainda tiraram. E não ficamos campeão, né? Nossa, que barbaridade. Aquilo, olha, muita gente deve lembrar daquele episódio. Não, aquele dia muita gente ligou, hein? Muita gente ligou aí. Histórias e memórias aí. Tá, né? Paulo Roberto. Mas ainda assim, tudo divertido. Hoje é só alegria, né? Todas as pessoas que a gente alegria, encontra, né? por exemplo, os adversários que a gente tinha, assim, que eram Mas isso os o futebol piores deixa... de enfrentar, hoje são os grandes amigos. Viu? Mas o futebol deixa isso, Paulo. Claro, eu que viajei muito, a gente até com o pessoal que vem aqui, que acompanha e tudo, né? A gente que viajou muito, a gente tem assim, ó... lembra das vezes de ganhar lá e no final do jogo... tomar cervejada, gusparada, um monte de coisa. E anos depois tu volta lá de novo, chega lá, a amizade continua. Claro, 7 de setembro, Mundo Novo de Três Coroas, a Gramadense, Igrejinha, né? Que Soledade. E a gente hoje tem grandes, próprios famosos. A gente tem grandes amigos, né? Fez grandes amigos através do futebol. Mas naquela hora, que no calor do jogo, às vezes não mede as proporções, né? O que vai acontecer. Mas o bonito é isso aí, é esse legado que fica, né? Das histórias boas e aquela velha brincadeira, né? Que é um ditado, né? Que quem apanha não se esquece, né? Eu lembro do fulano, né? Isso aí. Mas, então, aproveitando o gancho aqui, né? Eu quero fazer até um agradecimento. E nesse contexto, né, por exemplo, os anos vividos no futebol realmente só trazem o fortalecimento das amizades. Né? Hoje, eu estou ainda jogando no Cometa, no veterano, que a gente migrou naquela época. Já temos, acho que 20 e pouquinhos anos do futebol de salão para um time do veterano campo. Que se originou do... Tinha um outro nome, né? Não, nós faríamos um master do Bangu, né? Mas como seria muita gente a ser convidada, né? Para não deixar fora, a gente acabou mudando. Formamos, na verdade, uma outra panela, né? Então,
que infelizmente é Outra assim, panela. e mudamos de nome. Mas ficamos usando sempre a estrutura do Bangu, né? E aquele pessoal vai se renovando, né? Então hoje são poucos remanescentes aí. Então, e aquilo ali é uma vida muito legal, sabe? Então, um abraço aos meus amigos, aos ex integrantes também do Bangu e hoje do Cometa, né? E aos atuais também, né? E obrigado por me suportar ainda. O Cometa, no dia 22 de abril, até o Rafinha nos ajuda aqui a lembrar que o Cometa fez 24 anos, no dia 22 de abril, agora há 4 dias atrás. Então, parabéns aí ao Cometa e à organização, à união, a seriedade, né, com que as pessoas conduzem esse projeto aí faz com que ele dure por muitos anos. Bacana. Um monte de comentário aqui, Paulo. Inclusive de perguntas e lembrando histórias aí. Só mais uma pergunta aqui com questão. Tá. Chegou a jogar com o Giovanni no Bangu? Sim, bastante, muito tempo. Giovanni Diesel? Giovanni Diesel. Não, tem foto se a gente vai buscar, eu não sei como é que é o... Dá 2 horas de programa. Mas também, daí eu ia chegar. Por exemplo, então, o Pedro Mutuca, né? O Márcio, o né? André. Desculpem os demais que também passaram, né? Te ajudo com a foto aqui, numa segunda etapa, né? O Giovanni, né? Desde o Bangu e posteriormente no Cometa. E muitos anos, né? Parceirão e muito bom de bola, né? Quem é o goleiro de vocês hoje do Cometa lá? Tem é o Mister e o... Eu sou muito ruim de nome. Paulo, troca com nós assim uma ideia de como é possível uma turma de amigos, e eu vejo pelas fotos aqui que você tem alguns aí que está há mais de 20, há mais de 30 anos juntos, né? Jogando bola, e a gente sabe que às vezes isso gera alguns desgastes, algumas situações. Qual é o segredo para a longevidade da amizade, dessa união, dessa convivência? Olha, Mister Yoshimiya diz aqui o nome dos goleiros. Tá, eu estava tentando achar o nome dele, mas é o Yoshimiya. O Kleber, isso. O segredo, olha, não tem... É a cervejada no final do jogo? Também, mas principalmente o respeito. Cara, para te agregar, quer dizer, quando tu participa de uma... Tu tem que agregar, né? Quer dizer, porque o desagregador, ele é automaticamente excluído, né? Quer dizer, não vai alguém lá excluir ele. Quando vê, a pessoa já não tem mais clima. Então, acho que o respeito é o fundamento, né? Evidentemente, nessas passagens, eu vou falar mais em relação ao Bangu, ao próprio Cometa, né? De quanto tu pode reconhecer o erro, né? Eu várias vezes tive problema, mas tive a humildade de voltar no mesmo dia, né? Eu lembro de episódios de correr atrás, por exemplo, até mesmo numa convivência que a gente tinha aqui, vou falar das turmas de futebol, né? Que eu também tive aqui, né? Uma turma que a gente jogava 2 vezes por semana de futsal, depois o bola murcha, aqui da quarta-feira, né? Quando tu tinha um problema interno ali, tu saber reconhecer. Outras vezes, assim, até eu lembro de um episódio com o Alizinho, sabe? A gente sempre foi amigo, e às vezes enquanto tu age de uma maneira que depois tu pode reconhecer, né? Eu não conseguia dormir uma noite pela falta que eu tinha cometido a falta de lance respeito, de jogo, mas lance que de jogo. Não, foi machucar, então esse reconhecimento, e assim é para tudo, ou mesmo numa palavra mal colocada, né? A gente tem que um dia reconhecer. A humildade de pedir desculpa, ou então a atitude que tu cobrou. Eu sempre fui bastante crítico também, né? Mas nunca deixei, por exemplo, sempre apoiei as direções do Bangu, porque eu fui presidente, né? O pessoal me elegeu. Escolheu, uma escolha. Fui escolhido e depois tive que pedir, porque a Carla foi naquele ano, ela foi
Eu trabalhava muito no Brasil. Fui trabalhar no Banco do Brasil, né? Então eu me licenciei e fiquei mais afastado. As outras pessoas assumiram vamos dizer, aquela turma do banco. Então, quer dizer, esse tipo de coisa existe. E outras vezes eu critiquei os presidentes, né? De chegar assim, quase ficar de mal. Mas com o tempo tu tem que reconhecer, ou cedo ou tarde, né? A desculpa. Ela é necessária às vezes, né? Então, eu acho que ter essas atitudes que são simples, né? O reconhecimento, né? O reconhecer, eu errei, desculpa, errado, né? Eu fiquei por anos, por um bom período, de mal com o Vanildo. De mal não, pensando, tu agiu assim, dessa forma. Eu posso até hoje achar que ele agiu errado, mas ele era o presidente. Ele tinha a forma dele. Tia, por que eu não respeito isso? Vanildo, por tanto que eu te enchi o saco, te incomodei, me desculpe. Hoje, a relação parece, olha, não é por causa de um atrito, né? Parece, fica mais sincera, fica mais... E fortalece a amizade. Exatamente, fortalece a amizade. Então, essas relações que tu vai tendo com um, com o outro, são episódios, mas tu vê, é o grupo que convive aquilo, né? E isso aí eu acho que fortalece. E realmente, as turmas das quais eu participo, hoje ainda participo e convivo, e que eu participei, né? Talvez não com tanta assiduidade mais, realmente são turmas muito bacanas. Para fechar aqui, a gente tem um pedido do Rafinha para você contar uma história. Quando fomos jogar com o Cometa em Boa Vista do INCRA, na chegada já levaram o Paulo para entrevista na rádio. Perdeu a metade do jogo. E na volta, quando estamos 20 quilômetros já na estrada, ele lembra que deixou a sacola lá no campo. Tivemos que voltar. Chegamos às 9 horas em Ibirubá. 9 da noite. Vá. Só posso confirmar a situação. Achei que tinha deixado para trás lá o jogador. Não, foi verídico, viu? Mas o que eu vou dizer, né? Isso aqui, Paulo, o que é isso aí? Ação entre amigos. Cara, não trouxe para vender, é que estava aqui nas minhas coisas. A gente, o Bangu é tradicional. Para falar. Não, fala. É da ZIF. É da ZIF. Né? Então, esse tipo todas as entidades merecem o nosso acolhimento, né? Que nem aqui, eu trouxe até para exemplificar. Vamos participar. Essa é a ação entre amigos. Ação entre amigos, por exemplo, que nem vou fazer propaganda então agora, né? Da ZIF, né? Tem evento, tem que arrecadar, porque infelizmente sem dinheiro as coisas não funcionam, né? Então tem que os eventos comunitários têm que ser prestigiados, né? Então, verdade. A gente... Paulo, obrigado mesmo pela participação. Sim. O Cristiano Gomes também está nos acompanhando lá no bairro Floresta, manda um abraço. O Regis de Los Santos, grande abraço para o seu Paulo, bate palmas aqui também. E aí fica essa memória, né, de uma pessoa que por mais de 40 anos, você começou lá em 84, né, de forma mais séria, depois de voltar da faculdade e ter então essa experiência aqui em Ibirubá, depois de 85 é campeão, então já são aí 40 anos, Paulo. Desses anos. 60 de idade que você tem aí, 40 anos de muita... 64, né? 63, vai fazer 64. Está errado o Cristiano que aumenta para 65, mas na verdade... Mas são 4 décadas, né? Jogando futebol, lesão não te perseguiu pelo jeito, você não trouxe nenhum relato assim de lesões que tenham te prejudicado, tudo né? Pôde desempenhar bem aí quando foi chamado, quando foi acionado, né, para o papel de fazer gols. E deixa um grande legado, deixa um grande exemplo para a nossa comunidade esportiva aqui de Ibirubá, né? Tanto Teu filho joga bola, Paulo, não perguntamos, né? Grande admiração por você. Teu filho joga bola, o Eduardo? Não joga futebol. Não joga futebol. Talvez até pela minha... O teu pai jogou bola? Não, também não jogou futebol. Mas ele gostava, né? Não, gostava. Sempre participou, por exemplo, onde os eventos, principalmente do Grêmio esportivo, ele era... Aliás, uma profissão né? hoje que foi diretor terminou, do Grêmio, foi... Essa semana eu estava em Cruz Alta lá, o pessoal disse que terminaram os alfaiates de Cruz Alta. Não tem mais alfaiate em lugar nenhum agora. Depois do saudoso Negão Agulha de Ouro, acho que terminou mesmo.
Aprendi da nó de gravata com o seu João Schaefer e com o Wilson Gitz. Mas o primeiro nó de gravata quem me ensinou foi o seu João Schaefer. E a passar calça de friso. Ainda bem que ele passou no caso, de avô para neto, né? Porque eu não sei. Não mas sabe o Eduardo sabe, né? Então qualquer coisa eu recorro a ele. E para nós finalizar aqui, conclua. Essa história, eu gostaria do Paulo fazer só um parênteses aí da história do Magazine Schaefer, né? Você teve também, certamente, lá algumas lembranças, algumas memórias que te marcaram. Chegou a ajudar lá na loja, Paulo? Sim. Nós tínhamos, no tempo do... Ajudar os filhos tem que ajudar. Se foram remunerados. Da alfaiataria, por exemplo, até chulhar a calça. Não sei se o pessoal vai saber o que seria chulhar uma calça, né? O tecido era cortado, né, no feitio, e tinha que fazer os acabamentos, porque senão o tecido desfiaria, né? Na hora da costura. Exatamente. Então, antes de fazer a costura, tinha que fazer o chulhamento. Do tecido, né? E essa era uma atividade que o Zé, meu irmão, fazia e eu, né? Mas então, o que é o chulhar na prática? Costurar ele? Assim, não é costurar ele, era costurar o tecido. Antes do tecido ser costurado oficialmente no feitio, tu tem que fazer o acabamento do tecido. Aonde foi cortado. Né? Aonde foi cortado. Dobrar ele. Exatamente. Não, ele não é dobrado. Ali ele é... É uma costura, falsa costura que tu faz antes, principalmente na calça, na bombacha e na camisa de manga comprida. Então tu costura, faz o acabamento para não desfiar a costura. Para não desfiar o tecido. Não desfiar o tecido. Na verdade é a proteção do tecido. Isso. Né? Isso aí. Então isso aí é a parte prévia da costura do feitio, no caso. Depois vem a costura oficial que faz o acabamento. Exatamente. Então quando você vai fazer um casaco, um terno, você faz toda essa costura antes para fixar o molde da pessoa, o tamanho, o molde da pessoa, a sombreira, o caimento no corpo, o perfil, ele é fixado com essa costura que se chama chulhar. Aprendi com o seu João Schaefer. Legal. É isso aí. Legal. Tá, e a questão da loja, né? Um período... loja longo, Alfred. O pessoal chama de loja Alfred, a propaganda era Alfred. Alfred era uma marca que eu, no caso, o seu João era representante. Né? Então a loja Magazine Schaefer foi representante Alfred por muito tempo. Né? Então... Foi do tempo do Smoker? Sim, tinha muito terno, né? Eu, Smoker, baile de debutantes, né? Smoker, terno. Eu me lembro que o seu João, baile de debutante do clube comercial ou da região aí, o seu João ficava de plantão no dia do baile, na loja, porque vinha um que queria uma gravata, vinha um que queria uma camisa, vinha um que queria uma calça, vinha um que queria passar, né? Vestido de noivo. Os eventos traziam faturamento, né? Claro, e o seu João graças a esse faturamento nós conseguimos... Vamos dizer, e ninguém seguia. Porque o cidadão urbano, ele não tem outra alternativa que não seja o estudo. Né? Então, na época era isso, né? E na época não tínhamos, e as alternativas eram menores, né? Então hoje está mais difundido, então as oportunidades são melhores. Temos 5 minutos ainda, um tempinho. Vamos falar um pouquinho da PP Engenharia? Como é que está lá a PP? Como é que surgiu a PP Engenharia? Eu sei, mas tem muita gente que não sabe. Não, surgiu de uma iniciativa, vou dizer, tu está no meio. Eu formado em engenheiro. Né? Primeiro formei em 82, né? Engenheiro civil, com 22 anos. Né? Trabalhava numa empresa em Porto Alegre. Daí fui mandado a Pelotas, trabalhei um tempo em Pelotas. Até no Brasil do Pelotas fui fazer uma corrida. Jogou lá no Brasil do Pelotas? Não, joguei não, fui lá treinar umas vezes lá. Porque numa pelada me acharam lá. E fez gol daí? Quê? No meio fez gol? Nada. Não? Naquela época, no tempo de piá, jogava de defensor. Era zagueiro ou lateral. Né? Isso aí também, né, vem... Então tá na hora de parar, quando vai para centroavante. Volta e meia eu mexo com a minha turma e dizia, quando eu ficar velho, eu vou jogar atrás de novo, vou jogar na defesa. Vou jogar zagueiro? Mas daí não dá, né? Já fui para frente para não ter muita responsabilidade. Nossa, que vai. E daí, mas daí a PP Engenharia.
Daí em 2000, uma crise pesada, né? As empresas em geral que prestavam um serviço de obras grandes na época, né? Eu sei que eu estava em Pelotas, nós estávamos fazendo 500 casas, né? Habitacional. E daí o BNH quebrou, fechou, né? Parou tudo que é obra no país inteiro. Daí voltamos a Ibirubá, né? Desempregado. E eu comecei a ver, vamos fazer projeto, coisa e tal. Qual é o primeiro projeto que fez em Ibirubá? A casa da Dona Irene Vasconcelos, é verdade? Não. Veio posterior. Não. A casa dela, não. Nós fizemos uma reforma um complemento muito tempo depois, né? Já no tempo da PP Engenharia. Na verdade, não foi uma reforma também da... Uma casa nova? Não. Foi feito um apartamento numa parte superior lá. Mas o primeiro projeto foi do meu pai, né? Numa parte no fundo do prédio dele, lá, onde é que mora a minha mãe hoje. E a PP Engenharia foi numa sociedade que eu fiz com o Pedro Darcy Machado. Saudoso. Né? Ele era vendedor e gerente do José Olavo Miller, né? Que primeiro foi nosso parceiro. Nós começamos com a empreitada de obras, né? E depois a gente montou essa sociedade com o Darcy. Né? Daí veio a PP Materiais de Construção, né? Mas naquele período nós já construímos, né? Fazia a venda... Porque eu nunca me senti bem fazendo projeto. Os vendedores vinham e assediavam a gente para dar comissão, né? Até hoje. Indica a comissão e coisa e tal. E aquilo não conseguia conviver bem com aquela maneira, né? Tanto é que eu vejo que a comissão, muitas vezes, ela se torna uma relação muito promíscua, né? E pode beirar a corrupção, né? Então eu fujo muito dessa... Por isso, a gente faz ou faz tudo, ou não faz nada, né? Nesse contexto eu fiquei sempre uma dúvida, pelo lado legal, fazer a coisa certa. Eu quis ter o equilíbrio e o conforto psicológico, né? Então de saber até qual seria o limite de uma comissão, né? Não que não fosse devido, hoje é uma coisa comum, né? Mas de qualquer forma é isso aí, que é o meu pensamento, né? Como é que está a PP hoje? Construindo muito, não? Não, hoje não mais muito. Depois da pandemia a gente resolveu dar uma aquietada, né? Nós mantém a mesma equipe lá ainda, bom? A maioria, né? A turma nossa é bem antiga, né? Muitos aposentados já colaborando. Aposentados. Né? Mas a gente tinha obra, a gente fez muita obra pública, né? Em toda a região, né? Obras federais do governo do estado. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Paulo lá há 5 anos, né? Chegou para mim e o brinco, né? O pessoal lhe dá risada, né? Carra, o que tu vai fazer agora que saiu da prefeitura? Eu disse, não sei, estou desempregado. Estou precisando de um apontador de obra. Tu não quer experimentar? Mas o que é apontador de obra, Paulo? Vai lá em casa. Mas tem que ser agora. Eu estou indo para Panambi de tarde, estava fazendo o Instituto Federal lá em Panambi. Mas tem que ser agora. Vai lá e me espera lá. Mas será o que eu quero? Vamos. Cheguei lá, né? Mas assim foi muito legal, né? Acertamos, conheci o Paulo, mas nunca tinha falado de negócio e tal, né? Rapaz, tu vendeu material de construção, tu conhece, tal. Eu preciso de um cara lá no depósito, né? Quando falou depósito, eu pensei, mas depósito... Cara, o homem tem uma loja. Material comprado em nota e entra e sai nota e... Né? Eu fiquei apavorado, disse, pô, mas tudo isso, cara, tá aqui e tal. Tava fechando, fazendo... Menos. Não, tô sendo sincero, tô sendo justo. Né? Tô falando aquilo que é real, que foi que aconteceu. E de tarde eu fui a Panambi, tava tocando uma obra lá, né? E daí voltamos, sentamos de novo e salário. Eu posso te pagar tanto, tá bom para ti? Tá bom para ti. Tá bom, me serve. Então tá aqui a chave da caminhonete e tu vai para lá e vai fazer isso. Fui para lá, rapaz, aquilo era uma época de bastante rede d'água, né, Paulo? Rapaz, tinha rede d'água em tudo quanto era lugar, né? E cano de tudo quanto era bitola e conexão e junta para cá e coisa.
Organiza isso aqui e bota em ordem isso aí. Eu e o Sônia e o Gordinho. Trabalhamos 4 meses para botar em ordem. E cano para Cacique Doble, e cano para Saldanha Marinho, e cano para não sei para onde. Né? Foi um tempo bom, foi uma época muito boa. E aprendi muita coisa, por isso que eu perguntei da PP Engenharia. Não, tive essa satisfação de trabalhar lá, aprendi muito. Eu achava que entendia de obra, né? Lá eu fui saber realmente o que era obra e entender de obra. Mas tu já tinha sido secretário municipal de obras, né? Mas é diferente. Como é que não, é diferente. Não, mas a ideia, por exemplo... O predial, né? A gente, claro, tinha uma noção, né? É mais claro infraestrutura. Mas o predial é completamente diferente. E muito bom, o que a gente leva para a vida. Eu não esqueci mais do que eu aprendi, botei em execução lá em casa e ajudei a construir, né? E tanto da rede d'água, às vezes o pessoal pergunta uma coisa, mas como é que tu sabe? Tive oportunidade lá em tal lugar disso. Mas como é que tu sabe daquilo? Lá em tal lugar tive oportunidade disso. E eu sempre fui muito de prestar atenção. Né? Converso bastante, sou falador bastante, mas na hora de prestar atenção, eu presto atenção nas coisas. Né? Tem mais alguma coisa para falar de futebol ou não? Qual é o número da chuteira? 42? 41, 42. Né? Cara grande, né? Quase 2 metros de altura. O Paulo não revelou se é colorado, gremista. Ele é do Bangudo, não é verde e vermelho, é isso? Olha, tá complicado, viu? Até de como é que tu vai convencer uma criança hoje a ser colorada, né? Mas eu tenho esse ofício ainda. Vou fazer uma referência aqui, ó. O Rafa, que corneteou um pouquinho, né? Pelo jeito foi ver Inter e Atlético lá. Põe em dedicação. Um abraço, Rafa. O Rafa Hagman. Ontem ficou assistindo, Paulo, ou não deu? Assisti. Até uma da manhã. Sofrido também, né? Olha. Mas é isso aí, né? Futebol. Vamos ver se esse ano ainda pode nos guardar alguma coisa interessante. O Reds encantou. Já podia ter feito muitos, né? Deveria ter feito muitos, mas vamos lá. Na hora certa ele faz. Tomara que seja assim. Tá certo. Paulo Roberto Schaeffer, obrigado. Vou aos agradecimentos também, né? Obrigado a vocês da rádio e ao público ouvinte aí também. Tá? Legal. Muita gente aqui, Paulo, mandando um abraço para ti, só elogios. Eu tenho aqui um monte, não vai passar tudo, mas vai ficar aí, né?